Seguidores e seguidoras do Razão de Aspecto, estamos de volta para falar do terceiro episódio da nova série da HBO, Lovecraft Country. Antes de começar, queria pedir para você que está assistindo ao vídeo para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, se gostar do vídeo no final, curtir e compartilhar. Para você custa pouco, mas pra gente ajuda muito a espalhar o nosso conteúdo sobre cinema e séries. Lovecraft Country, episódio 3. Como eu falei pra vocês nos dois vídeos anteriores, nesse vídeo eu já ia ter me adiantado um pouco na leitura do romance. E a primeira coisa que eu posso dizer, a mais importante, é que a adaptação está sendo bastante fiel, né? Claro que fidelidade é um pouco subjetivo, porque nós estamos fazendo uma transferência de mídia, então ela não é necessariamente idêntica, mas os dois primeiros episódios seguem a história, né, e o arco dos personagens com os mesmos personagens principais do primeiro capítulo do romance de 2016. Então o espírito da coisa está mantido. Em relação ao andamento da série, nós tivemos então o primeiro episódio, que é um episódio que está mais concentrado no terror da vida real, incluindo ali então o terror cósmico, né, e a mágica. No segundo episódio nós temos então um episódio muito mais envolvido com a mágica e com o terror cósmico, quando as coisas se passam lá dentro do Adam Lodge. No terceiro episódio nós temos então uma estrutura mais parecida com a do primeiro episódio, em que sim, nós temos o terror, né, e nós temos as características do que seria o terror cósmico, mas a base do episódio é o terror da vida real. E esse terror da vida real, ele está medido um pouco por uma analogia, uma paródia, uma ironia que se faz com o pioneirismo dos colonizadores. E Lovecraft Country, então, nesse episódio, coloca o pioneirismo, que seria a Letícia e a sua irmã Ruby comprando uma casa com a herança da mãe falecida delas, né, que nós descobrimos que estava morta no primeiro episódio, ou a suposta herança, que no final nós vamos descobrir que na verdade foi uma fraude, né, foi lá os sobreviventes do Adam Lodge, a filha, né, que fez todo aquele planejamento para atrair o Atticus para que ele matasse o pai e ela tomasse a frente da sociedade ou da irmandade, como eles chamam, que deu dinheiro para que ela comprasse aquela casa. Isso vai ter implicações no próximo episódio, no episódio 4. E esse pioneirismo, então, é de a Letícia, a sua irmã, irem morar numa casa que fica numa vizinhança branca no norte de Chicago, e ser pioneiro, portanto, é perigoso. Então esse episódio, ele se concentra bastante no terror da vida real. Nós temos então todas as agressões, né, e todas as violências pela vizinhança branca. Nós temos a polícia, temos a Ku Klux Klan, que é uma sociedade secreta, que naquela época, né, era uma sociedade secreta, agredindo, né? Então nós temos uma série de enfrentamentos ali entre a comunidade negra que foi morar naquela casa, que a Letícia transforma em uma espécie de refúgio, ou digo assim, uma colônia para jovens artistas negros, e a vizinhança branca. Entretanto, essa casa, ela tem relação com as irmandades, com os lodges, e tem então uma série de assassinatos que ocorreram lá que tornam a casa mal assombrada, certo? E aqui então é que nós temos os elementos do terror cósmico e do horror, né, com aquele terror de monstro dentro da casa. E tudo isso, na verdade, está diretamente relacionado com a questão do racismo. As pessoas que foram assassinadas ali foram assassinadas pelos supremacistas brancos. Então nós temos um cruzamento entre o terror mágico e o terror da vida real no final desse episódio. Como eu disse no nosso primeiro vídeo, particularmente eu gosto mais de episódios que têm essa estrutura, né, que investem mais no horror do que era a vida dos negros naquela época, ainda antes do crescimento do movimento dos direitos civis, e o terror que era você ser uma pessoa negra numa vizinhança branca. Coisas que ainda acontecem hoje residualmente, mas que não tem, claro, a mesma repercussão e a mesma amplitude que tinha em 1954, 55, que é no momento ali que a história está se passando. É importante lembrar que o episódio 3 se passa
já algumas semanas, né, 6 ou 7 semanas depois dos acontecimentos do episódio 2. No episódio 2 nós temos então a destruição do Adam Lodge durante aquele ritual, né, se utilizando dos poderes mágicos do Atticus. Tivemos a morte do Uncle George, né, que não pôde ser curado exatamente porque o Atticus acabou destruindo o Lodge. Tivemos o fato de que a Letícia também tinha sido morta e ela chegou a ser curada, ela chegou a ressuscitar, né? Ela morreu e voltou, e isso tem implicações para o desenvolvimento do personagem dela a partir de então. O grande problema desse episódio para mim, acho que está relacionado ao que nós conversamos aqui no vídeo do segundo episódio, que é a questão do que seria o terror B, certo? Ainda que narrativamente seja interessante toda a jornada ali das pessoas que foram assassinadas, né, de você conseguir, no meio do que seria aquela sessão de voodoo, sessão espírita, para nós brasileiros, né, que temos algum conhecimento da cultura do candomblé, espiritismo, esse tipo de coisa, não são coisas nem tão assustadoras e não necessariamente tão estranhas, certo? Mas que não aterrorizou, especialmente porque eu acho que nessas cenas os efeitos especiais não estão colaborando, certo? É muito CGI e o CGI tá muito artificial. Então eu acho que isso prejudica um pouco a imersão no episódio. Ao passo que, quando nós temos lá o enfrentamento da Letícia, né, e da comunidade da casa dela, com os supremacistas brancos, né, que vão lá para tentar algum tipo de agressão, a cena fica muito mais impactante e muito mais realista, certo? No final do episódio, então, nós temos a descoberta do que acontece lá no elevador, né, no final daquele... não exatamente no porão, né, mas no subsolo, e dos corpos que lá estão, todos eles relacionados, então, à sociedade secreta, né, para tentar encontrar os meios de chegar ao paraíso. O terceiro episódio, para mim, não é tão bom quanto o primeiro, mas é melhor do que o segundo, e vai ficar, portanto, com 4,5 estrelas de 5.